Se você deseja contribuir com este canal, é fácil. Ao fazer suas compras, utilize os links afiliados disponíveis na descrição. Cada gesto como esse faz uma grande diferença para nós. O que nós chamamos de universo ou de cosmo é essencialmente uma complexa combinação de formas. Todas essas formas, planetas, estrelas, todos os sistemas, são todos formas. Quando essas formas evoluem por um período de tempo, para se tornarem formas eficientes, aparentemente perpétuas, elas se tornaram aparentemente perpétuas na nossa experiência por causa da perfeição da geometria que alcançaram. Não é algo que aconteceu repentinamente. Cada uma dessas formas evoluiu durante um período de tempo. Certas formas que evoluíram para além de um certo ponto. Quando eu digo certo ponto, se uma forma evoluir além da competência da forma humana, então nos referimos a ela como sendo uma forma divina, porque qualquer coisa que esteja acima da nossa capacidade e competência se torna divino na nossa experiência. Então, quando falamos formas divinas, o mal entendido nas religiões monoteístas é que aqueles que têm várias formas estão perdidos. Isso quer dizer que eles não sabem o que é a divindade. Eles inventaram muitas imagens. Essas formas não são inventadas, elas foram derivadas mediante a observação da natureza do universo. Identificar que certas formas são capazes de funcionar e existir em uma reverberação que vai além do que é normalmente considerado humano. Portanto, todas essas formas que identificamos como formas divinas merecem admiração. Acima de tudo, essas são formas que devemos aprender a usar. Aprender a nos tornar acessíveis a essas formas, que são formas mais competentes do que nossa própria forma. Existem formas naturais nesse planeta que podem funcionar em uma intensidade superior à da forma humana. Ou podemos reunir formas, ou podemos criar formas, uma certa combinação de formas que funcionarão de maneira superior do que da maneira que somos agora. Na verdade, todo o sistema do yoga é simplesmente sobre organizar ou reorganizar a sua própria forma. Estes 114 chakras, que são uma certa forma de energia por si mesmos, se nós os reorganizarmos de uma certa maneira, o mesmo ser humano, que é apenas carne e osso, que vive dentro da natureza compulsiva daquela dimensão da vida, poderá de repente ser transformado em uma possibilidade superior. Foram essas pessoas que transformaram a si mesmas ou a geometria de suas existências para um nível superior, seja pela percepção, ou pelo entendimento, ou por pura intensidade de energia, ou por emoção.
Elas se transformaram em uma forma geométrica superior, de modo que a sua própria presença exala uma dimensão completamente diferente de energia. Uma possibilidade completamente diferente se torna disponível em volta dessas formas. Assim, nós nos referimos a essas formas como formas divinas. Então, na Índia, essas pessoas são chamadas de Bhagwan, ou há tantos outros nomes que essencialmente significam semelhante a Deus ou divinos. A natureza do corpo humano veio com uma certa organização. Há toda uma ciência que se tornou uma espécie de pseudociência atualmente por conta As ciências intuitivas sucumbiram porque a integridade geral da sociedade decaiu. As pessoas começaram a dizer coisas. Achismo é considerado intuição. Do contrário, sempre que uma criança nascia, normalmente na Índia, eles costumavam chamar uma pessoa intuitiva que viria e observaria a geometria do corpo da criança e diria: isso é o que é possível na vida desta criança. Não na observação das estrelas, mas simplesmente observando a geometria do corpo da criança, a geometria energética do corpo da criança. Provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar sobre como uma certa pessoa previu o futuro de Gautama, o Buda. Ela disse que ele se tornaria um grande imperador ou um grande santo. Então, para as mentes lógicas, isto pode soar como: ah, qual é? É isso ou aquilo? Se você prevê os dois lados da moeda, você está fadado a acertar? Não, ele está apenas falando sobre olhar a intensidade da geometria. Ele está dizendo que ele atingirá coisas grandiosas no mundo material. Por ser o filho de um rei, dizem que ele talvez se torne um grande imperador. Ou, por conta de uma certa observação, se tal intensidade estiver presente na criança, porque ela perderia seu tempo governando as pessoas? Ela iria preferir acolhê-las, o que seria mais sensato a ser feito? Ela iria preferir transformá-las, o que seria mais sensato a ser feito? Então ele disse que a intensidade vai além de ser um imperador. Por ser o filho de um rei, provavelmente se tornará um imperador, mas quando eu vejo a intensidade dessa geometria, talvez ele se torne um grande sábio. Bem, aconteceu do outro jeito. Ele não estava errado nessa previsão. Se ele tivesse recuado em sua vida por algum motivo, talvez ele tivesse se tornado um grande imperador, um conquistador. Talvez ele tivesse conquistado muitas terras e se tornado um grande imperador. Grandes imperadores não surgiram sem muita astúcia, violência e muitas coisas que a maioria das pessoas não gostaria de fazer em suas vidas. Para ser um grande imperador, você terá que fazer muitas coisas que muitas pessoas sensatas não estão dispostas a fazer. Então, Gautama escolheu o outro caminho e a previsão não estava errada. A previsão é observar a semente e ver que ela poderá se tornar uma grande árvore. Então, a geometria do corpo, reorganizar a geometria do corpo, é sobre criar uma forma divina a partir de um sistema simples de carne e osso que nós temos. Há algo de errado com a carne e o osso? Nada de errado. Vem com suas limitações. É uma forma compulsiva. Há algo de errado em ser compulsivo? Nada de errado. Se você não compreende o que significa ser livre, nada de errado em ser compulsivo. Há algo de errado em ser uma criatura neste planeta? Nada de errado. É apenas que, se você morrer sem explorar a possibilidade de ser algo mais, a vida humana não será completa. Toda a vida, desde menor até a maior, almeja se tornar uma vida plena.
Pelo fato de o ser humano vir com essa possibilidade, que é bastante ilimitada, por conta disso, as pessoas estão tentando estabelecer suas ambições e metas de vida, o que é uma vasta possibilidade. As pessoas estão tentando limitar para se sentirem vencedoras. Se passam em um concurso, se sentem ótimas. Se conseguem um emprego, se sentem ótimas. Se ganharem 1 milhão, se sentem ótimas. Qualquer bobagem desse tipo. Isso é como se, entre os paralíticos, você fosse um campeão só porque tem 2 pernas. A possibilidade humana veio com uma possibilidade ininterrupta. Não tem como você ou eu conseguirmos fixar uma meta. Se eu conseguir isso, estarei satisfeito. É uma maneira estúpida de cultivar a vida. Se você organizar sua geometria interna adequadamente, isso se tornará uma máquina capaz de ir bem longe. Quão longe ela irá? Internamente, é inteiramente determinado pelo ser humano, pelo ser individual. Mas quão longe ela irá no mundo é determinado pela época, pela sociedade, pela estrutura social, tantas coisas. Você pode ser derrubado no caminho. Você pode não ser crucificado, mas alguém pode atropelar você na estrada, sabe? Então, até onde chegaremos no mundo, isso está sujeito a muitas coisas. Até onde chegaremos internamente? Isso é apenas uma questão de organização da geometria, entendimento, percepção, compreensão e a competência de ser capaz de organizar isso. Todo o sistema yógico, começando pela etapa física dos asanas até todo o resto, é essencialmente para reorganizar ou reengenhar nossa geometria de tal forma que comece a funcionar de uma maneira que você não imaginava ser possível até então, para viver sua vida além de suas ambições? As ambições estúpidas chegaram até você por conta da sociedade limitada em que você vive. Baseado nisso, se você estiver um passinho à frente do seu vizinho, suas ambições foram alcançadas? Não, não, não. Eu não estou pensando apenas nisso, eu quero ser o homem mais rico dos Estados Unidos. Ainda está entre os paralíticos, entre eles você é um campeão, isso é tudo. Então, uma possibilidade ininterrupta não precisa ser encapsulada em algo bobo, baseado nas circunstâncias em que vivemos no momento. Quando você se deita em postura horizontal por algumas horas durante o sono, os fluidos lubrificantes em suas articulações tendem a assentar e não estão em circulação. Então, quando você acorda, o corpo está pedindo que você primeiro lubrifique suas articulações. O movimento direcional é uma maneira simples de fazer isso. Também exercita os músculos sem qualquer risco de lesão. As articulações têm uma concentração de nódulos energéticos que, ao ativá-las, tudo no sistema é acionado para a ação. Agora vamos aprender a primeira parte do Upa Yoga, chamado de movimento direcional dos braços. Nós faremos esta prática em 4 direções diferentes. Vamos ver a demonstração da primeira direção. Por favor, observe como você faz isso. Fique com seus pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao inspirar, traga as mãos bem à frente dos ombros. Essa é a posição inicial. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para os lados. Os pulsos devem girar com o movimento para fora. Quando seus braços estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga-os para dentro. Agora os seus pulsos devem girar com o movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. Não se trata apenas de girar os pulsos, mas suas mãos também devem abrir e fechar com a rotação.
Todos os músculos estão tensos, como estivesse empurrando algo, como uma chave de fenda. Crie a máxima tensão que puder em seus braços, sem criar tensão no resto do corpo. Quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora, com uma exalação. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro, com uma inalação. Agora vamos fazer 3 ciclos juntos. Por favor, fique de pé. Certifique-se de ter espaço suficiente ao seu redor. Fique com seus pés confortavelmente separados e paralelos um ao outro. Olhos fechados. Ao inspirar, traga as mãos bem à frente dos ombros. Essa é a posição inicial. Ao expirar, estenda os braços para os lados. Os pulsos devem girar com o movimento para fora. Quando os seus braços estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga-os para dentro. Agora os seus pulsos devem girar com o movimento para dentro. Isso é um ciclo. Vamos fazer mais 2 vezes. Segundo ciclo. Não se trata apenas de girar os pulsos, mas suas mãos também devem abrir e fechar com a rotação. Crie a máxima tensão que puder em seus braços, sem criar tensão no resto do corpo. Terceiro ciclo. Quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora, com uma exalação. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro, com uma inalação. Quando terminar, por favor, relaxe, sente-se confortavelmente. Agora vamos observar algumas correções comuns para manter em mente enquanto você faz a prática. Como esclarecimento, quando os braços estão indo para fora, a rotação dos pulsos é sempre para fora. Esta é a rotação para fora. Você pode experimentar e ver. Quando os braços estão vindo para dentro, a rotação dos pulsos é sempre para dentro. Essa é a rotação para dentro. Não faça isso rápido ou casualmente, com pouca tensão. Faça devagar, criando tanta tensão quanto puder em seus braços. Mas isso não deve se estender ao resto do corpo. O resto do corpo deve estar solto e relaxado. Nós vimos como fazer uma direção da prática. Agora vamos ver todas as 4 direções. Por favor, observe. Posição inicial. Mãos bem na frente de seus ombros. Olhos fechados. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para o lado, com a rotação dos pulsos para fora. Ao inspirar, traga os braços de volta, com a rotação dos pulsos para dentro. Observe como os braços estão se movendo, sempre alinhados com os ombros. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. A segunda direção é para frente. Ao expirar, estenda os braços para frente. Os pulsos devem girar com o movimento para fora. Quando seus braços estiverem totalmente estendidos, ao inspirar, traga os braços de volta. Agora os pulsos devem girar com o movimento para dentro.
Certifique-se de que você está criando o máximo de tensão que pode. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. A terceira direção é para cima. Ao expirar, estenda os braços para cima. Seus pulsos devem girar com o movimento para fora. Mais uma vez, ao inspirar, traga os braços para baixo. Agora os seus pulsos devem girar com o movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. A quarta direção é para baixo. Ao expirar, estenda os braços para baixo. Seus pulsos devem girar com o movimento para fora. Ao inspirar, traga os braços para cima. Agora os seus pulsos devem girar com o movimento para dentro. Este é um ciclo. Você fará isso 3 vezes. Agora vamos fazer 3 ciclos juntos, em todas as 4 direções. Por favor, fique de pé. Posição inicial. Pés confortavelmente separados. Verifique se eles estão paralelos entre si. Mãos bem à frente de seus ombros. Certifique-se de que sua cabeça está reta. Olhos fechados. A primeira direção é a lateral. Ao expirar, estenda os braços para os lados, com a rotação dos pulsos para fora. Ao inspirar, traga os braços de volta, com a rotação dos pulsos para dentro. Segundo ciclo. Ao expirar, estenda os braços. Certifique-se de que os braços estão se movendo alinhados com os ombros. Ao inspirar, traga-os de volta. Terceiro ciclo. É uma exalação completa, enquanto você estende os braços. E uma inspiração completa, enquanto você os traz de volta. Assim que voltar à posição inicial, mude de direção. A segunda direção é para frente. Ao expirar, estenda os braços para frente. Os pulsos devem girar com o movimento para fora. Quando estiverem completamente estendidos, ao inspirar, traga os braços de volta. Agora os seus pulsos devem girar com o movimento para dentro. Segundo ciclo. Certifique-se de que você está criando o máximo de tensão que pode. Terceiro ciclo. As mãos devem abrir e fechar enquanto você gira os pulsos. Quando elas se abrem, todos os 5 dedos devem se separar. A terceira direção é para cima. Ao expirar, estenda os braços para cima. Seus pulsos devem girar com o movimento para fora. Mais uma vez, ao inspirar, traga os braços para baixo. Agora os seus pulsos devem girar com o movimento para dentro. Segundo ciclo. As mãos devem se mover alinhadas com seus ombros. Terceiro ciclo. Não faça rápido, faça devagar, com certa tensão. A quarta direção é para baixo. Ao expirar, estenda os braços para baixo. Seus pulsos devem girar com movimento para fora.
Ao inspirar, traga os braços para cima. Agora os seus pulsos devem girar com movimento para dentro. Segundo ciclo. Certifique-se de que você não está prendendo a respiração. Terceiro ciclo. Os braços devem se mover exatamente na linha dos ombros, bem ao lado do corpo. Quando você terminar, pode relaxar os braços e sentar-se confortavelmente. Esse sistema humano no yoga, nós olhamos para ele como 5 invólucros ou 5 camadas. 5 camadas de corpo. No sistema iógico não existe tal coisa como mente, não existe tal coisa de nada, tudo é visto como corpo. A minha própria visão nunca me falhou, então eu sempre me mantive longe de todas as escrituras, porque eu não queria me confundir com uma coisa ou outra. A única coisa que eu aprendi e continuo fazendo é: se eu olho para alguma coisa, se eu olho para uma pessoa, eu conheço o seu passado, presente e futuro. Esse é o nível de atenção que estou prestando a elas. Eu não olho assim. Quando eu olho completamente, com tudo que tenho. Se você prestar atenção suficiente, não existe nada que não possa ceder. Então eu nunca tive nenhuma razão ou necessidade de ir à procura de escrituras ou algo assim, com todo respeito e consideração por elas. Não é que eu seja avesso a elas, simplesmente não tive o tempo. Como este processo todo começou foi: quando eu era muito jovem, eu percebi que eu simplesmente não sabia de nada. Veja, se você percebe que você não sabe, se há uma percepção em escala real que você não sabe de nada, prestar atenção será natural. Porque você sabe tudo? Ah, você conhece esse cara, você sabe isso, existem pressuposições e pressuposições. Bem, eu tenho utilizado isso de uma maneira diferente, mas mesmo que você esteja fazendo negócios, mesmo que seja para fins de negócios, a única razão pela qual um ser humano parece ser, todas as oportunidades parecem estar indo na direção dele, não de outra pessoa, é simplesmente porque ele é capaz de ver e as outras pessoas não. Não é que não esteja lá para os outros. Um é capaz de ver e os outros não são. Então, essencialmente, um líder significa que você é capaz de ver algo que os outros não são capazes. Portanto, atenção sem intenção. Simplesmente estar atento é isto que estávamos tentando fazer à tarde. Não prestar atenção a algo, apenas praticando a atenção, um nível muito elevado de atenção, onde há uma atenção desfocada, mas quando você a foca em algo, praticamente tudo há de ceder. Não há outro caminho para essa atenção. Portanto, eu sempre foquei em aperfeiçoar e aguçar a minha atenção, nunca na retenção, porque o que você acumula não é você. Essencialmente, você sabe que você existe apenas porque você possui algum sentido de atenção agora, não é? Suponha que você adormeça e perca sua atenção. Você nem sequer sabe que você existe. Portanto, a base de sua própria existência é a atenção. E esta atenção não precisa ser hipotecada por nada. Você só tem que afiar a atenção. Veja, se você tem uma faca em suas mãos,
Não há tal coisa que você tenha de cortar apenas maçãs com isto. Se você tem uma faca afiada o bastante, você pode cortar o que quiser, mas o importante é que a faca esteja suficientemente afiada. Portanto, se a sua atenção está suficientemente interessada, não em algo ou no outro, se a sua atenção se tornou muito aguçada, se você deseja fazer um certo tipo de atividade, você pode fazê-la com sucesso. Eu acho que devo dizer algo sobre as minhas próprias empresas que tive um dia. Minha empresa começou quando eu tinha 8 anos de idade. Por causa de um estranho tipo de orgulho em mim, eu nunca jamais peguei uma única rúpia como mesada dos meus pais. Eu comecei a ganhar dinheiro quando eu tinha 6, 7 anos de idade. Aos 8, eu era um empreendedor realizado. Coisas simples. Até hoje sou conhecido em Mysore porque apanhei serpentes nas casas de todo mundo. Se eu apanhava uma serpente, eles me davam 25 rúpias. Nos anos 60, 25 rúpias são $1 milhão para uma criança de 7, 8 anos de idade. Eu simplesmente estava no topo do mundo. Então, existe um Instituto de Pesquisa de Alimentos, CPTRI. Todos os sábados à tarde eu estava lá. Eu apanhei 4, 5 serpentes. Eles as mediram, eu tenho que mostrar assim. Se tiver mais de 1 metro, eu recebo 50 rúpias. Menos de 1 metro, eu recebo 25 rúpias. Numa tarde, eu ganharia de 100 a 150 rúpias. Eu não sei se você consegue imaginar 150 rúpias para uma criança de 8, 10 anos. Nos anos 60 ou 70, era como $1 milhão hoje. Era muito. E eu me envolvi com tantas coisas, praticamente tudo o que aparecia no meu caminho. Eu devo lhe dizer, eu criei uma pequena empresa que cresceu, que se tornou um grande negócio. Depois da minha universidade, onde eu não aprendi nada. Mas eu passei. A única coisa foi que, até então, eu tinha cruzado a Índia em minha moto e de repente eu percebi, quando cheguei nas fronteiras da Índia, eles me pediram por algo diferente da minha carta de condução. Eu nem sequer sabia que existia um passaporte. Veja, não é como hoje. Hoje toda criança, talvez de 3, 4 anos de idade, sabe que ela tem que ter um passaporte. Eu tinha 20 anos, mas eu não sabia que eu precisava de um passaporte. Eu fui até a fronteira e eles disseram, onde está o seu passaporte? Eu disse, o quê? Eu tenho uma carta de condução? Eles disseram, não, você precisa de um passaporte. Então eu regressei da fronteira do Nepal e retornei na minha moto. Então o meu único sonho era, eu vou simplesmente viajar pelo mundo. Então eu queria fazer alguma coisa. Eu comecei um tipo de plantação, agricultura comercial. Eu estava ganhando dinheiro, eu pensei que iria fazer por 2 anos e partir, mas nesse meio tempo o meu empreendedorismo decolou de tantas maneiras diferentes. Dessa forma eu segui. E depois, existia uma indústria por perto, eles queriam construir uma estação de tratamento de água. Aconteceu de eu conhecer a pessoa que estava gerindo a indústria. Eu simplesmente fui lá, queria me encontrar com ele. Eu estava sentado em seu escritório, eles estavam discutindo algo sobre uma estação de tratamento de água. Eu apenas ouvi aquilo e eles estavam olhando os desenhos e outras coisas. Então eu perguntei, eu posso me candidatar? Eu posso fazer isso? Porque é perto da minha fazenda, eu posso fazer isso? Ele disse, não, isso é muito complexo. Existem alguns especialistas de Mumbai e Bangalore que virão e farão isso. Você não pode fazer isso. Eu disse, dê-me uma chance, deixe-me ver. Eu peguei o arquivo dele, eu fui e li tudo. Então eu voltei até ele depois de 3 dias e disse, eu consigo fazer isso. Ele disse, não faça isso, você é meu amigo. Eu não quero fazer isso. Não, deixe-me só dar uma proposta. Então naqueles dias existia algo chamado Nava Karnataka, um mercado de livros. Eles vendiam somente livros russos. Você costumava obter grandes obras de literatura, você podia obter Guerra e Paz de Léo Tolstói por 2 rúpias e livros de engenharia por 1 rúpia, 2 rúpias, todos os livros com capa dura. Eu comprei 10 livros sobre estação de tratamento de água, sentei na minha fazenda e me debrucei nisso dia e noite. Eu criei meu próprio novo design. Eu fui até lá e fiz uma proposta de 1,76 lakhs. Lembre-se, isso eram os anos 70. E a proposta mais próxima foi de 32 lakhs. A proposta mais alta foi de mais de 60 lakhs. Ele olhou para isso e disse, você é engraçado. Você não vai fazer isso? Eu disse, não, eu consigo.
Ele disse, de maneira alguma você consegue fazer isso? Olhe para isso, a proposta mais próxima é de 32 lakhs e você está dizendo 1,76 lakhs? Como você fará isso? Eu disse, me dê mais um dia. Eu retornei outra vez e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu vou fazer. Então ele disse, são 90 dias. Você deve finalizar e isso deve funcionar. Se não funcionar, a seu custo, você deve remover, limpar o local e partir. E eu não lhe darei uma rúpia de adiantamento. Novamente eu fui e me debrucei sobre os livros. Eu disse, eu consigo fazer. Eu completei em pouco mais de 70 dias. Eu fiz isso com um pouco mais de 90 mil rúpias. Em uma tacada eu lucrei 80 mil rúpias, simplesmente assim. As pessoas pensavam que aquilo era um sucesso. Lá a minha indústria da construção começou. Raja Ramana estava vindo para a fábrica da RMP. Ele estava apenas vindo de helicóptero para ver onde era o local. Não havia ninguém lá. Eu fui e conheci este engenheiro, ele disse que estava quebrando a cabeça. Eu não sei o que fazer, eu tenho que assinalar o local. Eu disse, eu tenho estacas e pano branco. Eu vou e assinalo o local para você. Eu assinalei. Eles me pagaram 38 mil rúpias por um trabalho de 15 minutos. Eu peguei a minha moto e apenas resolvi isso sozinho. Desse jeito a minha empresa começou e nos tornamos uma grande empresa de construção. Nós estávamos indo muito bem, mas daí me tornei iluminado, então eu desisti. Agradecemos por fazer parte desta jornada incrível. Continue explorando nosso canal para mais inspiração e insights transformadores.